Opa, olha, a gente volta, não falei que era rápido? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, segunda série do ensino médio, estudo da circunferência trigonométrica. Trigonometria como um todo. Pegaram a ideia do TK, da variação de sinal? Quando usar, não usar, professor, a relação fundamental da trigonometria? E agora, professor, a gente começou atividades. Começamos com aquela atividade proposta na última aula lá, que a gente chegou lá no comecinho dela, mas não chegamos a finalizar. Gabriel, até agora certo? Você lembrou lá das relações? Deixa eu perguntar para vocês que estavam na aula passada, meu bom dia para você que está se conectando agora pelo YouTube, meu bom dia para você que está na escola. Deixa eu te perguntar uma coisa, na tabela de arcos notáveis, aquela que vocês já são obrigados a saber, o 30, 45, 60, professor, diz uma coisa, quanto que é o seno de 30? Você tem que saber, seno de 30. Seno de 30 é um meio. Correto, professor, seno de 30 é um meio. Vou fazer a segunda pergunta. Quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60, lá na tabela, também é um meio. Olha, um meio. Hoje, professor, o seno de 30 é um meio, o cosseno de 60 é um meio. São iguais, professor. Tem o mesmo resultado. Por que será? Vamos analisar os ângulos. 30 graus, 60 graus. Se você somar 30 mais 60, dá quanto? Professor, 30 mais 60 dá 90 graus. Quando a gente tem dois ângulos, que a soma dá 90 graus, nós dizemos que temos aí um par de ângulos complementares. Então, eu já posso afirmar que na trigonometria, quando dois ângulos são complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Ou seja, o seno de um é igual ao cosseno do seu suplemento. Ou seja, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Por quê? Porque eles são complementares. Então, vem cá, professor. Vamos analisar aqui a nossa situação. Eu parei bem aqui, professor. Você já percebeu que, professor, 36 com 54, professor, com 54, professor, formam um par de ângulos complementares. Formam um par de ângulos complementares. Por quê, professor? Porque se eu somar 36 graus mais 54 graus, dá 90 graus. E o que é que a gente tem para aprender? Professor, toda vez o seno de um, ou vou botar a simbologia mesmo. A gente tem que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento, professor. Ou seja, traduzindo, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, professor, na realidade, eu não tenho como saber quanto que é o seno de 36. Não tenho. Eu não tenho como saber quanto que é o cosseno de 54, mas eu posso te afirmar que eles são iguais, sim, professor. Então, essa situação é uma situação verdadeira, é uma proposição verdadeira. Professor, diga uma coisa, e se eles fossem suplementares? Nesse caso, suplementar, a gente tem que analisar de três formas. Suplementar para seno, suplementar para cosseno ou suplementar para tangente. Por quê? Nesse caso, o seno, professor, deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Se a gente disser que dois ângulos são suplementares, eu estou falando de simetria, professor. No caso, o seno, professor, quando dois ângulos são suplementares, o seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplemento.
é seno que é igual a seno. Tipo, o seno de 30 graus, ele é igual ao seno de 150. O seno de 30 é igual ao seno de 150, porque eles são suplementares. No caso, professor, do cosseno, eu posso dizer que o cosseno de um ângulo é igual, no caso do cosseno, no segundo quadrante, professor, que é o seu suplemento, ele é negativo, professor, vai ser menos... Eu vou fazer o contrário, ficar mais fácil. O seno do suplemento é igual ao seno do ângulo. O cosseno do seu suplemento é igual a menos o cosseno do ângulo por conta do quadrante. E a tangente, professor, do suplemento também é igual a menos a tangente do ângulo. Ou seja, no caso de ângulos suplementares, é só eu lembrar da própria simetria que nós apresentamos para vocês durante as aulas. Agora, quando dois ângulos são complementares, você lembra lá que o seno de um sempre vai ser igual ao cosseno do outro. Certinho? Deu certo? Prof, está faltando a proposição 4. 1, 2 e 3 é verdadeira. Eu acho que já dava até para correr lá nas alternativas, professor. Deixa eu ver aqui rapidinho. Professor, 1, 2 e 3. Professor, já está aqui, professor. Porque não tem 1, 2, 3 e 4. Tem? Tem não, professor. A alternativa correta seria letra B de bola. Letra B de bola. Por eliminação. Mas vamos fazer lá a proposição 4, professor. Está faltando aqui a gente saber. Vai dar falsa ela, não é? Professor, cossecante de 30 é igual a secante de 120. Como é que eu vou saber se isso aqui é verdadeiro e se isso aqui é falso, professor? Vamos lá. Calcular por partes. Cossecante de 30. Professor, isso aqui é relação inversa. Cossecante é o inverso de quem? Professor, cossecante, cosse é o inverso do seno. Então, professor, eu vou atrás do seno de 30. O seno de 30 é 1/2, professor, eu tinha que saber. Então, a cossecante de 30 é o inverso do seno, ou seja, é 2 sobre 1, que dá 2. Professor, aqui é dá 2, que é igual. Agora, temos que achar aqui, professor, a secante de 120. Secante de 120 graus. Professor, tipo assim, a secante é o inverso do cosseno. A secante é o inverso do cosseno, correto? Tudo bem até aí? Professor, então, peraí. O cosseno de 120, vamos achar o cosseno de 120. Se eu achar o cosseno de 120, professor, eu inverto e eu acho a secante. Professor, diga uma coisa, 120 é um dos arcos que eu tenho a obrigação de saber? Não. Professor, 120 graus está no segundo quadrante, não é? Então, a gente vai ter que trabalhar com simetria. E quando trabalhamos com simetria, um dos cuidados que nós temos que ter é quanto à variação de sinal, não é verdade? Professor, segundo quadrante para cosseno, professor, é negativo. Vai ser negativo. Igual, quem que é o simétrico do 120? No primeiro quadrante é o 60. Então, vai ser negativo igual ao cosseno de 60. Ou seja, professor, vai dar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Professor, o senhor acabou de encontrar que o cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Consequentemente, menos 1 sobre 2. E o que é que vai ser a secante de 120? É o inverso, professor, desse valor. Ou seja, menos 2 sobre 1, que vai dar menos 2. 2 é igual a menos 2? Não, professor, é falso. Um deu 2 positivo e o outro deu 2 negativo. 2 positivo é diferente de 2 negativo. Está aí justificada as 4 proposições que vocês acabaram de acompanhar com a gente. Deu certo? Vocês entenderam? Finalizamos a questão letra B. Não foi isso mesmo que deu lá?
Letra B, 2 diferente de menos 2. Professor, vamos treinar mais. Aqui, professor, agora já dá da gente resolver qualquer questão desse conteúdo. Professor, então quer dizer que basicamente nós acabamos a introdução ao estudo da circunferência trigonométrica? Basicamente, tudo que a gente vai apresentar para vocês é uma consequência do que a gente demonstrou aqui durante essas aulas anteriores. Professor, mas aqui no livro tem um monte de fórmula. Vou ter que aprender? Não, gente. Faz só o que nós orientamos. Aprenda tudo de seno, aprenda tudo de cosseno. Aprenda o que é um arco côngruo, aprenda o que é um arco simétrico, professor. E na hora de operacionalizar, usa o TK, tendo-se sempre o cuidado com a variação de sinal, ou seja, com a relação dos quadrantes. Pegou a ideia? Prof, de boa. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Professor, o valor do cosseno de 1560. Professor, dá quanto? Achar a primeira determinação positiva? Isso. Achar a primeira determinação positiva. Vamos ver aqui, professor, como é que eu vou fazer para achar isso aqui, professor? Deixa eu anotar ele aqui. Cosseno de 1560. Cosseno de 1560 graus. Tá, professor. Como é que eu vou fazer? Você sabe de cabeça quanto que é 1560 graus cosseno? Professor, não faço a menor ideia. Eu só sou obrigado a saber 30, 45 e 60. Eu só sou obrigado a saber extremidade trigonométrica. Vixe, professor, então como é que eu vou fazer com um cara desse valor, desse ângulo? Quais foram as orientações durante as aulas? Se o ângulo que ele te forneceu passar de 360, você vai atrás do côngruo desse cara. Côngruo de congruente, de igual. Quanto que é, professor, o côngruo de 1560? Professor, pega o 1560, divide por 360 para nós sabermos quantas voltas completas de 360 graus nós teremos que dar até chegar nesse cara aí. Então, vamos fazer aqui, professor. 1560 graus dividido por 360 que a gente busca. Você já achou, Gabriel? Deu 30? Deu 30 graus, foi? É esse o valor que você botou barrinha, pensando que você está dividindo. Então, vamos lá. Professor, 1560 graus. Professor, 360 vezes 1, está longe, vezes 2, vezes 3. Professor, vai dar 360 vezes 4. Ou seja, para a gente andar 1560 graus, eu vou ter que dar uma volta, 360, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. 4 vezes 360, professor, dá 1440. Professor, se eu desse 5 voltas, ia passar. Então, 360 vezes 4, 1440, vai sobrar quanto de resto? Gente, eu estou atrás do resto. Lembrando que aqui não dá para fazer com calculadora. Não dá para tu fazer arco côngruo com a calculadora, porque se tu dividir na calculadora 1560 por 360, tu vai encontrar 4, alguma coisa. Tu vai encontrar um número decimal. Eu não estou buscando número decimal. Eu estou buscando o resto. Outra coisa também que você não pode fazer nesse tipo de conta. Eu não posso cortar os zeros. E, professor, pode não? Não. Você não pode fazer a simplificação do zero do 1560 com zero. Você tem que fazer a conta do jeito que está aí. Então, professor, se eu subtrair aqui, vai sobrar 120 graus de resto. Ou seja, para a gente andar 1560 graus, eu vou ter que dar 4 voltas completas
andei 360 de novo, já foram 2 voltas, já dá 720 graus. Andei mais 360, andei mais 360. 4 voltas completas, nós já percorremos 1440 graus. Para chegar em 1560, faltam dar um resto de caminho de 120 graus para inteirar o 1560. O que eu tô querendo de vocês? Que vocês busquem esse cara aqui, ó, gente. O resto, gente, toda vez, quando ele te der um ângulo que ultrapassar 360 graus, eu quero que tu faça essa conta. Pega o valor, divide por 360 e vá atrás do resto. O que é esse resto aqui, professor? Esse resto que vocês estão visualizando é o que nós chamamos de primeira determinação positiva. Primeira determinação positiva. Essa primeira determinação positiva é o arco côngruo, ou seja, este 1560 é igual ao cosseno de 120 graus. Você entendeu? Ah, professor, então o senhor achou, professor, de quem o 1560 era igual? Isso. É isso que nós acabamos de fazer. Eu já posso te dizer que o cosseno de 1560 é igual ao cosseno de 120. Achei o côngruo dele. Agora, professor, o côngruo 120 graus, você sabe de cabeça quanto que é o 120? Não, professor, eu só sou obrigado a saber 30, 45 e 60, professor. Então, nesse caso, como não é um dos que eu tenho a obrigação de saber, ele deve ser parente, professor. Ele deve ser côngruo. Professor, esse ângulo aqui, ele deve ser côngruo, não, perdão, ele deve ser simétrico. Esse ângulozinho que eu estou visualizando aqui, professor, ele está em que quadrante? Professor, esse ângulo aqui, ele pertence ao segundo quadrante. Lembra que uma das coisas mais importantes que eu tenho que fazer é descobrir o quadrante? Por quê? Porque eu já vou logo querer saber se o cosseno de 120, ele vai dar um resultado positivo ou ele vai dar um resultado negativo. Segundo quadrante para cosseno, revisamos hoje, variação de sinal. Isso é negativo. É negativo. Olha para as alternativas. Olha para as alternativas. Professor, não pode ser nem a letra B, não pode ser a letra C, não pode ser a letra E. Ou é a letra A ou é a letra D. Prof, aqui é menos o cosseno. Quem que é o simétrico do 120? Professor, eu lembro aqui que o senhor tem aqui, ó, o 120 graus, está aqui no segundo quadrante. Aí o simétrico dele aqui, ó, no primeiro quadrante, professor, é o 60 graus. O simétrico dele é o 60. Ainda lembram, né, das aulas anteriores? O simétrico é o 60. Então, ele é negativo, porque ele está no segundo quadrante, e é igual ao simétrico dele, que é o 60 graus. Ou seja, é menos, quanto que é o cosseno de 60? Cosseno de 60 é 1/2. Professor, a resposta do cosseno de 1560 graus dá exatamente menos 1/2. Agora, olhando para as alternativas, qual delas dá menos 1/2? Professor, a alternativa correta, letra D, que tem menos o seno de 30. Por quê? Seno de 30 é 1/2, menos na frente vai dar o nosso menos 1/2. Ou seja, menos 1/2 aqui é igual a menos o seno de 30 graus. Dúvidas? Perguntem. Novamente, estou convidando vocês, estou vendo mais gente conectada aqui, o pessoal só caladinho, quietinho aí, tá? Se você perdeu quaisquer uma das aulas anteriores, vai lá na plataforma do Canal Educação. Se você não está entendendo o que seria a nomenclatura congruência, se você não está entendendo como que eu estou falando para achar o simétrico, a variação de sinal, gente, está tudo explicadinho nas aulas anteriores. É só você dar uma espiada lá. Beleza? Vamos continuar, professor. Segunda questão resolvida. Terceira questão. Ih, professor,
Já sei como fazer. Vou usar o TK. Deixa eu ver quantos slides eu coloquei aqui. Tem um. Opa, acho que dá para a gente fazer. Olha só. Eu posso fazer essa questão me utilizando do processo tradicional, que é aquele que o livro de vocês coloca. Ele disse para mim ali, ó, sabendo-se que o cosseno de um ângulo é 3/5. Ele já me deu o cosseno. Não me disse quem é o ângulo. Não me disse se é 30, 45, ele não me disse quem é o ângulo. Mas disse para mim, professor, que este ângulo, professor, ele é um ângulo que está entre o 0 e o 90. Ou seja, eu já posso afirmar que o ângulo que fica entre o 0 grau e o 90 graus é um ângulo que está no primeiro quadrante, professor. É um ângulo que está no primeiro quadrante. Quando o ângulo está no primeiro quadrante, por isso que eu disse que essa parte é a parte mais importante, porque ela já serve até para você eliminar as alternativas. Gente, não pode ser a letra B, não pode ser a letra E, professor. Independente da pergunta, professor, não pode ser a letra B, não pode ser a letra E. Não pode. Eliminei. Poxa, professor, por que que o senhor eliminou? Gente, primeiro, arcos no primeiro quadrante, tem seno, cosseno, tangente, obrigatoriamente, professor, positivos. Ele quer que a gente ache aqui qual que é o valor do seno desse mesmo ângulo. Gente, olha só, eu também já poderia eliminar, professor, aquele 1 e aquele 1/2. Como, professor? Tipo, fazendo algumas observações. Seno, para dar 1, esse 1 é um valor conhecido, professor. O seno que dá 1 é o seno de 90 graus. 90 graus é uma extremidade trigonométrica, não pertence a quadrante. Então, já poderia eliminar a letra C. Quanto à letra A e a letra D, por que que eu posso eliminar, professor, a letra A? Porque se fosse a letra A, professor, o seno de um ângulo dá 1/2, o ângulo teria que ser de 30 graus. Então, o cosseno de 30 graus teria que ser raiz de 3 sobre 2, e lá seria 3/5. Alternativa correta, 4/5. Mas eu vou fazer a conta para vocês entenderem bonitinho. Vamos lá. Como é que funciona o TK? Como é que vai funcionar o TK? Deixa eu limpar aqui todinho. Eu estava só fazendo uma análise aqui, acho que alguns entenderam, outros não. Quem não conseguiu fazer a análise pela teoria, vamos lá fazer a conta. Professor, o senhor disse que para aplicar o TK de forma rápida, o senhor começa desenhando um pequeno triângulo. Ficou feio o meu triângulo. Não precisa ficar uma obra de arte não, tá bom? Desenha aqui um pequeno triângulo. Tá aí, professor. Coloca aqui o ângulozinho X, que é o ângulozinho que ele me deu aqui, professor. Pronto. Professor, nesse triângulo, você vai ter hipotenusa, você vai ter cateto oposto, você vai ter cateto adjacente./Vamos ver se você lembra. Qual foi a informação que ele deu para a gente? Ele disse para mim que o cosseno do ângulo é 3 sobre 5. Eu aprendi, professor, que o cosseno é a razão entre quais medidas? Professor, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Eu lembro disso aí. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, onde é que eu vou botar o 3? Onde é que eu vou botar o 5? Professor, o 5 é aqui, que é a hipotenusa, e o 3 é aqui, que é o cateto adjacente. Então, eu quero que você descubra esse lado que está faltando. Aqui nós estamos nos utilizando de um método prático, onde o TK depende apenas, caso você não consiga achar aquela dimensão de cabeça, que eu sei que alguns já conseguem fazer isso, pelos valores pitagóricos, ali é 4, professor, aquela interrogação. Você teria que aplicar um teorema de Pitágoras, ou seja, ia ficar 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais o valor que eu quero descobrir ao quadrado. 25
é igual a 9 mais a interrogaçãozinha ao quadrado. Resolvendo a conta, nós vamos ter que a interrogaçãozinha ao quadrado vai ser 25 menos 9. A interrogaçãozinha ao quadrado vai dar 16. Interrogaçãozinha, raiz de 16. Interrogaçãozinha vai ser exatamente 4, professor. Até aí, tudo bem? Se você não conseguisse, mas acho que a maioria já consegue identificar que ali é 4, professor. Beleza. Professor, e agora? Gente, você não está com aquele triângulo lá? Tô, professor, estou com um triângulozinho aqui. Esse 5, professor, ele é a nossa hipotenusa. Esse 4 que eu acabei de encontrar com o Pitágoras é o cateto oposto. E esse 3, professor, é o meu cateto adjacente. Ele quer que você encontre, não é o seno? Professor, eu aprendi que o seno de um ângulo é só pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Logo, a pergunta, o seno desse ângulo é o cateto oposto, que é 4, sobre a hipotenusa, que é 5. Agora, só lembrar, professor, qual é o quadrante? Primeiro, professor, então, o seno desse ângulo vai ser positivo, igual a 4/5, alternativa correta, letra D. Professor, como é que seria essa questão? Pelo método tradicional, aplicando a relação fundamental da trigonometria. Porque tem alguns alunos que disseram que não gostaram do processo. Não sei como, porque ali, cara, só vou fazer um desenhozinho de um triângulo, e se eu conseguir os 3 lados, as suas 3 dimensões, caraca, gente, só olhar se ele quer seno, cosseno ou tangente. Então, vamos lá, professor. Como é que seria pelo processo tradicional? Ele disse para mim que o cosseno do ângulo é 3/5. Eu já sei que o ângulo em questão, professor, ele é um ângulo que pertence ao primeiro quadrante. A primeira coisa que você vai analisar é o quadrante que está sendo analisado. E, professor, ele queria o seno. Nós iríamos usar a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Assim é como o livro de vocês está explicando. Professor, se o senhor já me deu o cosseno, eu vou substituir aqui e vou fazer a conta. Seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado, que vai ficar 3/5 quadrado, é igual a 1. Você vai fazendo conta. Aí você compara aí os dois métodos aí. Professor, resolvendo, eu vou ter que seno ao quadrado de x mais 9/25 é igual a 1. Seno ao quadrado de x vai ser 1 menos 9/25. Seno ao quadrado de x é igual a MMC, que é 25. 25 aqui embaixo é 1, né? 25 por 1 dá 25, vezes 1 dá 25, menos 25 por 25 dá 1, vezes 9 dá 9. Vamos lá, continua. Seno ao quadrado de um ângulo vai ser exatamente 16 sobre 25. Seno do ângulo vai ser, como está o quadrado, é mais ou menos a raiz de 16/25. Seno de um ângulo vai ser mais ou menos 4/5. Aí, quem que vai desempatar lá, professor? É mais 4/5 ou é menos 4/5? Lembra da importância de nós reconhecermos o quadrante? Professor, é porque quando a gente vê operacionalizando, a gente vai sempre chegar num ponto que vai dar mais ou menos. Então, professor, o senhor vai considerar o mais, por quê, professor? Primeiro quadrante. Então, o seno desse ângulo é 4/5 positivo. Aí seria pelo processo tradicional, que a resolução lá dos exercícios resolvidos do teu livro, ele pede que você resolva desse jeito. Sendo que se mudar a questão, vai mudar até o processo resolutivo. No TK, não. Você fez o triângulo, professor, acabou. Olha essa outra questão que eu estou colocando aqui para você. Se um ângulo determinado por um arco do primeiro quadrante, já me deu o quadrante, gente. Ele disse para mim que o cosseno de x é 1/3.
Ele quer o seno, a tangente, a secante e a cossecante. E, professor, TK resolve? Resolve não, professor. Faz, professor. É dar a questão mesmo assim de graça para vocês. Olha só. Vamos lá. Informações. Ele disse que o arco, professor, é no primeiro quadrante. Quando ele disse para mim que o arco é no primeiro quadrante, opa, Carlos Luan, um abração pessoal lá da Escola Boa Esperança, Piauí. Bom dia, querido, seja bem-vindo. Fique à vontade, você está participando, tá bom? Cara, olha o pessoal lá, só está faltando mesmo participar. Bom dia, Baixa Grande do Ribeiro, bom dia, Eliseu Martins, o pessoal se conectando com a gente pelos polos aqui. Então, vamos ver aqui. Professor, na situação que o senhor tem aqui, se eu for fazer pelo processo tradicional, eu aplicaria uma relação fundamental da trigonometria, professor, e depois achava o seno. Depois que eu achasse o seno, aplicava uma identidade trigonométrica, achava a tangente. Prof, vamos fazer assim não? Vamos fazer o TK? Olha só, o cara disse para mim que o cosseno desse ângulo é 1/3. Esse processo que eu criei, gente, ele dá para resolver qualquer questão que você tiver do teu livro aí, com esse tipo de característica, lógico. Aí no cosseno, professor, eu aprendi que o cosseno é quem com quem. Professor, o cosseno, professor, é você pegar o cateto adjacente e embaixo é a nossa hipotenusa, não é assim? O cosseno é cateto adjacente e hipotenusa. Então, como é que vai funcionar o teu TK? Depois que tu aplicar o TK, tu vai resolver todas essas 4 alternativas direto, sem conta. Então, vamos ver aqui. Pelo teorema do Kessler, do tio Kessler, o senhor desenha um triângulo, né, professor? Desenha aqui um triângulozinho, marromeno. Desenha aqui o ângulozinho dele, professor, tá aqui. Vamos lá. Vou colocar aquelas medidas que ele me deu lá, professor. O ângulo é o ângulo X. Botei aqui o ângulo X. Professor, então, peraí. Aqui vai ficar o 3 e aqui vai ficar o 1, que é hipotenusa e cateto adjacente. Até aí tudo bem? E agora, professor, o que que eu faço? Eu vou descobrir este lado que está faltando. O TK, gente, que é essa relação que eu estou apresentando para vocês, ela basicamente é você desenhar esse triângulo. As informações dos lados você já tem desse triângulo. Ele vai te dar uma relação trigonométrica como foi fornecida. Ele disse para mim na questão que o cosseno do ângulo é 1/3. Então, se eu conheço uma razão trigonométrica, seja ela qual for, eu posso fazer o meu triângulo, eu posso fazer o TK. Quanto é que vale aquele lado que está faltando? Professor, é só o senhor aplicar um Pitágoras, professor. Se eu não souber de cabeça, eu aplico um Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ficar 9 é igual a 1 mais a interrogação ao quadrado. 1 vai passar para o outro lado subtraindo. Subtraindo, Gabriel. Subtraindo. Não vai ficar raiz de 10 não, ó. Vai ficar 8, não é não? Corrige aí, cara. Aqui vai ficar que a interrogaçãozinha ao quadrado é igual a 8. A interrogaçãozinha é igual a raiz de 8, professor. Não é isso? Ah, professor, a única coisa que eu posso fazer aqui é decompor em fatores primos. Prof, o 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2, não é, professor? Ou seja, a resposta vai dar 2 raiz de 2. Tá aqui. Achei aquele lado que está faltando, professor. Achei aquele lado que está faltando. Então, vamos redesenhar esse triângulo aqui. A questão começou fala sério. A questão iniciou me informando que o cosseno desse ângulo é 1/3. A questão também me informou que esse ângulozinho aqui, professor, é um ângulo que pertence ao... Esse ângulozinho aqui, professor, é um ângulo que pertence ao primeiro
quadrante. Isso aqui é de uma suma importância. Por quê? É para a gente saber se a resposta vai ser positiva ou negativa. Nós fomos lá, desenhamos o triângulo a partir dessa informação e encontramos, professor, que para o triângulo que nós estamos analisando sobre um ângulo X, aqui era 3, aqui é 1, e nós acabamos de encontrar que este lado é 2 raiz de 2. Professor, olhando para esse triângulo, eu sei que este 3 é a minha hipotenusa. Olhando para este triângulo, eu sei que esse 2 raiz de 2 é o cateto oposto. E esse 1, professor, é o cateto adjacente. Cara, o que ele queria saber? Depois que você consegue montar esse triângulo, as perguntas que ele fez para a gente foi: qual é o seno do ângulo? Volta lá. Qual é a tangente do ângulo? Qual é a secante e a cossecante do ângulo? A secante e qual é a cossecante do ângulo? Cara, todas essas perguntas que foram feitas, letra A, letra B, letra C, letra D, professor, são resolvidas simplesmente olhando para esse triângulo, professor. Simplesmente olhando para esse triângulo. O que você vai fazer aqui? Cara, olha só. Primeiro quadrante, né, professor? Seno é positivo, tangente é positivo, secante é positivo, cossecante é positivo. Primeiro quadrante, todo mundo é positivo. Agora eu vou calcular. Professor, o seno, olha para o triângulo. Olha para o triângulo. É cateto oposto sobre hipotenusa. Não é assim que eu aprendi? Então, professor, vai ser 2 raiz de 2 sobre 3. Está respondida. A tangente, professor, é cateto oposto pelo cateto adjacente, ou seja, é 2 raiz de 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2 raiz de 2. A secante, sé, professor, vai com có. É o inverso do cosseno. O cosseno foi a informação dada na questão. A secante, professor, ela tem que ser o inverso daquele 1/3, ou seja, vai dar 3 sobre 1, que é a mesma coisa que 3. E a cossecante é o inverso do seno. Se o seno lá em cima deu 2 raiz de 2 sobre 3, aqui é 3 sobre 2 raiz de 2. Só tem que finalizar com a racionalização. Tem que finalizar com a racionalização. Multiplica numerador e denominador por raiz de 2. Vai dar, professor, 3 raiz de 2 sobre 4 como resposta final. Você não queira ver como que seria o processo de conta. É possível até que você localize essa mesma questão no teu livro, tá bom? E o processo lá é outro. Então, fica a seu critério aí. Ou usar o processo tradicional, que é aquele que nós iniciaríamos aplicando a relação fundamental da trigonometria, acharia o seno, usava a identidade trigonométrica que diz para mim que a tangente é o valor do seno dividido pelo cosseno. Você faria outra operação, ia ficar a divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, achava a tangente. Depois fazia que a secante era 1 sobre o cosseno, a cossecante 1 sobre o seno. Cara, ou seja, muita conta. Eu prefiro simplesmente, professor, fazer aqui o meu triângulo, professor. Eu olho para o triângulo, eu vejo quem é cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa e vou encontrando qualquer uma das razões trigonométricas que ele me apresentar, mas sempre tendo-se o cuidado com o quadrante. Por quê? Porque no triângulo, quando você está aplicando o TK, tudo que você achar vai ser positivo. Tudo que você achar vai ser positivo. E depois que você achar a resposta, você tem que parar, dar aquela respirada. Peraí, professor, mas será que fica positivo? Qual é o quadrante? Primeiro, professor, então vai ficar todo mundo positivo mesmo. Fechou? Vamos lá. Professor, olha mais uma. Eu tenho aqui, será que vocês conseguem fazer com o TK?
Eu tenho aqui, professor, que sabendo que o seno do ângulo é menos 3/5 com x maior que 3π sobre 2 e menor que 2π. Ele quer que eu calcule a cotangente daquele ângulo. Espera aí, professor, vamos lá. Primeiro, ele me deu esta informação aqui, professor, que o seno do ângulo é menos 3/5. Deixa eu anotar aqui. Ele já disse que o seno do ângulo é menos 3/5, professor. De boa. Na questão, professor, ele fez referência a esse ângulo aqui. Se eu vou trabalhar com qualquer parte, professor, que envolva um cálculo, e eu não sei o valor do ângulo, eu tenho que saber a qual quadrante ele pertence. Por quê, professor? Porque dependendo do quadrante, seu seno, seu cosseno, sua tangente tem que ser ou positivo ou negativo. Professor, então, peraí. O que é esse 3π sobre 2? Professor, 3π sobre 2 é um ângulo, é um arco em radiano, professor. 3π sobre 2 corresponde a um arco de 270 graus. 2π corresponde a um arco de 360 graus. Ou seja, professor, o ângulo em questão está entre o 270 e o 360. Ou seja, o x é um arco do quarto quadrante. Se o x é um arco do quarto quadrante, o seno é negativo, o cosseno ele é positivo, a tangente, professor, ela é mais, menos, mais, ela é negativa. Então, consequentemente, a minha cotangente, como ela é o inverso da tangente, ela também vai ser negativa. Mas vamos lá, professor, como é que eu acho a cotangente? Para nós acharmos a cotangente, nós temos que primeiro achar a tangente. Então, como é que você vai fazer comigo? Professor, eu vou desenhar o triângulozinho pelo TK, professor. Eu faço um triângulo aqui. O bom é que não precisa ser uma obra de arte. Está aqui o triângulo. Boto o ângulozinho de 90 graus. Coloco aqui o meu ângulo X. E eu vou analisar a informação que já me foi dada na questão. Ele me deu seno, professor. Ele me deu seno. Seno, professor, é o cateto oposto com quem? Com a hipotenusa, professor. É só você ver. Se ele te deu seno, ele te deu o cateto oposto, ele te deu a hipotenusa. Vou colocar no meu triângulo aí, professor. Aqui é 3, aqui é 5. Tudo bem? Professor, e aquele menos? Eu não vou operacionalizar a medida com valor negativo, não, tá bom, gente? A gente sempre considera em módulo aí. Professor, o senhor vai fazer um Pitágoras para estar descobrindo esse ladozinho que está faltando. Para quem já está habituado a fazer, faz aí o teu Pitágoras direitinho. Você vai encontrar, professor, que esse lado que está faltando vale exatamente 4. Esse lado que está faltando vale exatamente 4. Tá, professor, agora olha para esse triângulo. Professor, nesse triângulo, o 3 eu já sei que é o cateto oposto. O 5, professor, eu já sei que é a minha hipotenusa. E esse 4 eu já sei que é o cateto adjacente. Eu estou querendo achar a tangente desse ângulo. Professor, a tangente desse ângulo, professor, eu já sei que ela é negativa. Professor, por que é negativa? Quarto quadrante. Não é isso? Quarto quadrante, tangente de qualquer ângulo no quarto quadrante é negativo. E é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Eu acabei de achar a tangente. Prof, mas ele quer a cotangente. Professor, a cotangente é só pegar o inverso da tangente. Ou seja, a cotangente desse mesmo ângulo é o inverso disso aqui. Ou seja, menos 4 sobre 3. Está aí a resposta da nossa questão. Não vai confundir inverso com oposto. Tá bom? Eu só fiz trocar. O 4 foi para cima, o 3 foi para baixo. Deu certo? Você viu como foi rápido? E, professor, como é que seria por
por relação fundamental da trigonometria. E, professor, bem mais trabalhoso, mas bem mais trabalhoso mesmo, professor. Muita conta. Então, se é de eu escolher, eu vou fazer por TK. Prof, olha a outra aí, professor. Aliás, sei que era a questão. Gente, em cima de todas essas relações que nós estamos apresentando para vocês, vai haver situações, já tranquilizá-los, tá bom? Com relação a essa parte específica da trigonometria, que para o Enem, ela não vem sendo cobrada. Para o Enem, tá bom? Que é a adição de arcos. Como assim, professor? Todas as relações que eu apresentei para vocês agora, elas vêm para cá novamente. Seno, cosseno, tangente. Secante, cossecante, cotangente. Isso para qualquer ângulo. Onde a gente já colocou para vocês que eu, aluno, eu tenho a obrigação de saber o seno, cosseno e tangente do 30, do 45 e do 60. Tenho que saber seus simétricos, seus côngruos e as extremidades trigonométricas. Agora, nem li ali ainda, mas dá uma olhada ali, professor, naqueles ângulos que estão ali embaixo, ó, com as flechinhas lá. 75 graus, 105 graus, 15 graus. Você tem a obrigação de saber quanto que é seno, cosseno, tangente de quaisquer um daqueles ângulos? Você vai olhar assim, professor? Não. Mas eu posso ver se ele tem simétrico. Eu posso ver se ele tem côngruo. Até pode ver. No caso, côngruo não, porque todos os valores são menores que 360 graus. Simétrico também não, porque o 75 e o 15 são arcos do primeiro quadrante. No primeiro quadrante, eu só sou obrigado mesmo a saber 30, 45, 60. E, professor, então, se numa questão lá do Enem, o cara me desse um ângulo de 15 graus, o cara me desse um ângulo de 75 graus, já deixar você bem tranquilos. Se ele pedir para estes ângulos, a questão já vai informar lá para você quanto que é o seno de 15, quanto que é o seno de 75, a mesma coisa para o cosseno, a mesma coisa para a tangente. Mas, professor, e se ele não me der, tem como calcular? Ele vai dar, mas tem como calcular sim, gente. Conhecidos, deixa eu pegar aqui o marca-texto, pronto. Conhecidos os valores do seno, do cosseno e da tangente dos arcos notáveis, estes aqui eu sou obrigado a saber. Então, nós já vimos que, caso o ângulo fornecido, professor, não seja um desses três, possivelmente vai ser parente deles, que a gente até brincou durante as aulas. Como assim parente? Ou é côngruo ou é simétrico. Mas há situações onde eu não tenho nem a congruência e nem a simetria desses caras. Mas eu posso encontrar, professor, outros ângulos por base, tendo por base eles, professor, através de uma adição ou de uma subtração de arcos. Ou seja, como é que eu consigo calcular seno de 75, por exemplo? Como é que eu consigo calcular cosseno de 105? Como é que eu consigo calcular tangente de 15 graus, por exemplo? É só você entender e você visualizar que alguns ângulos podem ser obtidos pela soma ou pela subtração daquele 30, daquele 45 e daquele 60. Tipo, Gabriel já até colocou para a gente, se eu só habilitar aqui a caneta. Pronto, professor. Tipo, os 75 graus, por exemplo, eu posso encontrar ele, professor, 75 graus. Professor, é a mesma coisa que 30 graus mais 45, professor. Deixa eu ver se eu deixei pronto isso aqui. Ah, deixei já, ó. Eu posso dizer que é 30 graus mais 45 graus. 105, professor. 105 graus seria 45 graus mais 60 graus. Ou seja, sempre em cima desses aqui, tá bom, gente? Eu apaguei sem querer. Sempre em cima desses valores aqui, ó. 30, 45, 60. Você vai pensar, o ângulo que ele me deu, será que é o 30 com 45? Será que é o 45 com 60? Será com 60 com 45? Professor, poderia ser com outros ângulos que não fossem esse? Poderia, desde que vocês conhecessem seus senos, seus cossenos e suas tangentes. Então, peraí, professor. Ali naquele 15 graus,
o senhor botou 45 menos 30, que dá 15 graus. Ou poderia ser também, professor, 60 graus menos 45 graus também. Dava certo. Qual dos dois? Qualquer um. Gabriel colocou 60 menos 45. Pode ser, Gabriel, ou 45 menos 30, que vai dar o mesmo resultado. Professor, como é que a gente vai estar trabalhando para nós acharmos o seno, no caso aqui da situação que a gente tem? Eu poderia dizer que, tipo, seno de 75 é a mesma coisa que o seno de 30 graus mais 45 graus. Só que, ao contrário do que a maioria dos alunos pensa, não é para você calcular o seno de 30, não é para você calcular o seno de 45 e simplesmente somar. Não é bem assim. Quando você tem uma adição de arcos, gente, você, para resolver isso aqui, você tem que desenvolver uma fórmula, gente. Não é? Ah, professor, o seno de 30 é o meio, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Eu vou lá e faço 1 meio mais raiz de 2 sobre 2? Não, não é bem assim, gente. Para a gente trabalhar, professor, com o seno da soma, ou seja, quando eu estou somando dois arcos, foi o que eu acabei de visualizar com vocês, que foi o 30 mais 45, você vai ter que fazer o desenvolvimento dessa relação, dessa fórmula que vocês estão visualizando. Ou seja, para nós calcularmos o seno da soma de dois ângulos, você vai pegar o seno do primeiro ângulo, lá que está o x, vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. É só você alternar o seno de um, cosseno do outro, aí troca. Seno do outro, cosseno do primeiro. Até me expressei mal. Seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Professor, e se ao invés de nós fazermos pela soma, eu tivesse que subtrair dois arcos? Se preocupe não, que isso aqui a gente está quase finalizando a aula, mas a gente vai retomar a partir daqui na outra aula, tá bom? Já quero deixar vocês já com a basezinha para facilitar na próxima aula. Professor, na diferença é a mesma fórmula. Mesma fórmula, professor. A única diferença que nós temos, visivelmente falando, é que aqui é um mais e agora aqui é um menos, professor. E no desenvolvimento da fórmula, vê o que foi que mudou? Quando eu subtrair, professor, a diferença mesmo é que na primeira aqui é mais e na segunda aqui é menos. Então você pode até dizer assim, professor, eu vou ter que aprender duas fórmulas aí, praticamente uma. Praticamente uma, professor. Seno de um, cosseno do outro. Aí o senhor troca. Seno de um, cosseno do outro. Ou seja, seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Se fosse da diferença, seno do primeiro, cosseno do segundo, menos seno do segundo, cosseno do primeiro. Professor, então, se eu pedisse para você fazer seno de 75, que foi o exemplo que nós desenvolvemos agora há pouco com vocês, como é que eu ia fazer? Cara, primeiro, como é que eu ia pensar em adição de arcos, professor? Por que a adição de arcos aí? Cara, você é obrigado a saber o quê? 30, 45, 60. Deixa eu olhar ali para o ângulo. Não, não é nem o 30, nem o 45, nem o 60. Você é obrigado a ver se o ângulo que ele está dando para você ou é simétrico ou é côngruo desse 30, desse 45, desse 60. Também não é. Ixi, professor, e agora? Como é que eu faço? A última alternativa. A questão lhe informou nos dados quanto que é o seno de 75? Também não, professor. Então, será que esse cara que ele está me dando, será que eu não encontro ele ou juntando partes ou subtraindo partes? Professor, dá sim. O seno de 75 era você somar 30 graus com 45 graus. Só que para fazer esse tipo de conta, nós temos aqui, professor, uma adição de arcos. Nós vamos ter que usar, professor, esta fórmula aqui da soma. Então, o x, professor, é o
30 graus, professor. Isso aqui é como se fosse seno de x mais y. Como é que vai ficar isso, professor? O x aqui, ó, é o 30. Então, vai ficar o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Mas, agora só é trocar. Você não fez 30, 45? Faz o contrário. Seno de 45 vezes o cosseno de 30. Outra coisa que é muito importante a gente comentar com vocês é que aqui é muito raro, vou especificar, é muito raro os resultados darem bonitos. Quando eu digo bonito, um resultado exato. Vai aparecer muita raiz, vai aparecer muita soma de raiz, tá bom? Então não vai achar que pelo fato que o aluno diz assim para mim, professor, esse resultado está tão feio, professor, errei. Não. Não é que errou, já vou dizer. As respostas para essa parte do assunto são feias, vamos dizer assim. São grandes, são estranhas. Por quê, professor? A gente fazendo esse desenvolvimento aqui, o senhor acabou de colocar, o meu trabalho agora é fazer as substituições. Quanto que é seno de 30? Professor, é 1/2 vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, ou seja, esses todos você tem que saber, é sua obrigação, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Olha a conta que você vai ter que desenvolver. Possivelmente vai vir em função de alguma raiz, professor. Possivelmente vai vir em função de alguma raiz. Resolvendo, professor, substituindo os valores e operacionalizando. Tá aí 1/2 vezes raiz de 2 sobre 2. Mais raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2. Professor, multiplica lá, né? Resultado aqui, professor, ó, raiz de 2 sobre 4. Resultado aqui, raiz de 6 sobre 4. Professor, não dá para tirar essas raízes, não. Dá não. O MMC precisa tirar? Não, porque o denominador já é 4, professor. Então, a gente vai estar com a soma, professor, sobre um único denominador. Olha a resposta, professor. O seno de 75 é desse jeito aí que vai ficar para vocês. É raiz de 2 mais raiz de 6 dividido por 4. Vai ficar desse jeito, professor? Vai ficar desse jeitinho que vocês estão visualizando. Desse jeitinho. Sem tirar nem pôr. E, professor, então, aprendemos a calcular o seno de 75. Aprendemos a calcular o seno de 75. Se eu te perguntasse, olhando para essa resposta, quanto que é o cosseno de 15? Deixa eu ver se o pessoal estava prestando atenção na minha aula. Cheguei nessa resposta. Eu quero saber quanto que é o cosseno de 15. Quanto que seria o cosseno de 15? O que é que você acha que você tinha que fazer, Gabriel? Vamos ver se o pessoal está ligado mesmo. Alguém responda para mim aí no chat. Eu vou ter que fazer a conta? Eu tenho que fazer a conta do mesmo jeito que eu fiz aí para o seno de 75 ou não? O que é que vocês acham? Precisa fazer a diferença? Pode ser, Gabriel, mas deixa eu te dizer. Não precisa fazer conta. Por quê? Hoje, durante a aula, eu comentei algo do tipo complementar, suplementar. Lembra? Onde a gente deixou claro para vocês que quando um par de ângulos, professor, é um par de ângulos complementares, não é isso? O seno de um é igual ao cosseno do outro, ou seja, o cosseno de 15 também é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Acontece muito nas questões da gente ter numa mesma expressão o seno de 75 e o cosseno de 15. Aí a pessoa vai lá, professor, vou fazer o cálculo disso aqui. Posso? Pode. Só que você só ia perder tempo. Não haveria a necessidade de você desenvolver essa conta. Meus queridos, eu espero que a ideia inicial da adição de arcos tenha sido passada. Depois que vocês aprenderem todas as fórmulas, adição de arcos para seno, para cosseno, para tangente, a gente retoma a variação de sinal, retoma, professor, as relações inversas, retoma as expressões, equações e inequações trigonométricas, e aí vai. Meus queridos, a gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus, estou te aguardando
na nossa próxima aula, não vai faltar. Essa semana temos oficina de matemática na quinta-feira. Conto com a sua presença. Um forte abraço e até lá. Fui! Tchau, tchau, galerinha!